Consciência, pelo Padre Serafim Rose. Chegamos assim a algumas considerações práticas sobre as qualidades necessárias para ser espiritualmente criativo e fecundo. Algumas coisas importantes que nos vêm à mente. Uma delas é a necessidade de ver as coisas como elas são, ou seja, não partir às cegas, agindo cegamente sem saber o que se passa no mundo. Temos de estar conscientes de que existe uma coisa chamada apostasia, que há muitos tipos diferentes de pessoas que se dizem cristãs, estão a agir de maneiras diferentes e que algumas delas estão definitivamente em conflito umas com as outras e connosco. E que não pode ser que todas elas estejam certas e no caminho certo. Podemos ver historicamente como muitos tipos diferentes de erros, visões erradas, tipos errados de ações se misturaram com a fé cristã. Vemos o terrível movimento revolucionário moderno, isto é, o movimento totalmente afastado da religião, visando um grande império mundial do ateísmo, cujo pronúncio é visto no comunismo. Isto não acontece apenas entre os descrentes ou entre aqueles que não acreditam na forma ortodoxa, mas mesmo entre os ortodoxos. Olhamos à nossa volta e vemos que muitos ortodoxos são simplesmente totalmente mundanos e não pensam no lado mais elevado da sua fé. Tomam-na como um dado adquirido. Dizem que é tudo automático, é o que foi transmitido. Há sempre um padre algures. Se não for nesta cidade, será na próxima. Ele tem os sacramentos e a comunhão. Só temos que ir ter com ele e obter o que precisamos e é tudo. Vamos para casa e ficamos satisfeitos. Lendo e tendo uma perspectiva histórica, vemos que, em épocas passadas, isto não era considerado o suficiente, mesmo pelos leigos comuns. Eles estavam constantemente a fazer coisas fora do comum. Levantavam-se muito cedo de manhã. Todas as aldeias tinham serviços diários, às 4 ou 5 horas da manhã. Começavam as matinas. As pessoas acordavam e iam para a igreja todas as manhãs e à noite para as vésperas. Tomamos muitas vidas dos santos e lemos como eles ouviam o sino da igreja quando eram crianças. Se a criança era muito zelosa por Deus, era a primeira a levantar-se de manhã, acordava os pais e preparava-os para ir à igreja. Se o pai não podia ir, porque tinha de ir trabalhar no campo, a criança levantava a mãe e ia com a mãe para a igreja. Por vezes ia sozinho. Todo o ambiente estava impregnado de religiosidade. E agora vemos um mundanismo. É muito raro encontrar no mundo um lugar onde se celebram os serviços diários. As pessoas não estão habituadas à ideia de que é suposto haver uma igreja cotidiana e cultos diários. Esta é, portanto, uma das grandes coisas que temos diante de nós, esta atitude mundana das pessoas que estão na igreja. Temos de olhar para ela com realismo e vê-la como ela é: apostasia, um erro, uma maldade, uma atividade demoníaca e um mundanismo como nunca antes houve na história do mundo. Todas estas coisas são anti-espirituais, anti-ortodoxas. Elas conduzem-nos para baixo, e se alguém segue estes caminhos, elas não conduzem à salvação. Então, depois de ter feito isto é, depois de ter visto as coisas como elas são e de ter sido realista em relação a elas, é preciso aprender a lutar nos campos de batalha corretos. Toda a vida espiritual é uma luta. É preciso aprender a saber onde se deve lutar e o que se deve fazer. Isto é extremamente importante, porque é muito fácil, na fase inicial, perder-se completamente. Pegando e lendo um livro que fale de espiritualidade, de exicasmo, etc.